Nós começamos hoje aqui na TV Gaspar uma série sobre autismo, sobre como identificar e como conviver com essa questão. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Gaspar a especialista em aconselhamento familiar, Silvia Verga. Silvia é gasparense, mas hoje mora nos Estados Unidos. Ela tem um filho que é autista, que hoje tem 16 anos e que leva uma vida praticamente normal, mas nem sempre foi assim. Silvia também passou por todas as questões que os pais de autistas passam, desde a descoberta até os tratamentos. E ela vai falar com a gente sobre vários assuntos durante todas as entrevistas que fizemos. Abordamos desde o descobrimento de uma criança autista até tratamentos e como os pais devem buscar informação. Silvia hoje ela é palestrante e coach familiar e trabalha auxiliando famílias em como conviver e como lidar com o autismo. Essa série foi dividida em 5 partes e você acompanha agora a primeira, que é a história da Silvia e como foi a descoberta dela como mãe de uma criança autista. Meu filho hoje tem 16 anos, ele é a minha inspiração, ele é o porque eu estou hoje aqui, literalmente. Quando ele tinha 3 anos, inclusive, eu vim ao Brasil no final de um ano, e no ano seguinte ele foi diagnosticado porque ele foi para uma escolinha e onde que as professoras começaram a perceber o comportamento dele. Realmente para mim foi um choque muito grande. Porque, como eu falo, eu tinha sonhos para o meu filho, né? Eu tinha uma visão de futuro para ele. E aquilo me deixou muito uma sensação de derrota, porque parece que a gente consegue fazer só algumas coisas, não tudo, por causa do espectro. E o meu filho, eu dei oportunidade a ele, né, de experimentar diversos tipos de terapias, inclusive não tradicionais. E ele, cada vez que a gente fazia uma técnica diferente, a gente percebia um desenvolvimento maior do relacionamento dele com a gente e o crescimento dele em consequência disso. Às vezes a diferença era muito pequena, né? E às vezes ele estagnava. Por exemplo, uma das intervenções que eu usei medicação, era uma medicação específica, inclusive para pressão alta, não era para hiperatividade, nenhuma medicação tradicional que se dá para alguém que tem certas condições como o autismo. Mas essa medicação em si ajudou ele a se acalmar, porque a gente já tinha feito várias delas. E durante esses 8 meses ele usou esse tratamento, ele fez esse tratamento. E durante esse tratamento foi onde que ele começou a se desenvolver na escola, a escrita, a fala, a concentração principalmente, né? E depois de 8 meses ele estagnou novamente, ele já conseguia fazer aquilo, mas não teve mais nenhum acréscimo àquilo. Então a minha opção era aumentar a medicação, né? Ou deixá-lo sem medicação e experimentar algo diferente. Então foi isso que eu fiz. E até agora, hoje ele tem 16 anos, como eu falei, ele vai numa classe, ele tem mais 1 ano e meio para terminar, aqui seria o colegial, né, estudo médio, antes de ir para a faculdade. E ele está completamente incluído no programa. As limitações dele, ele tem limitações sim, inclusive ele não gosta de ser diagnosticado, chamado de autista, né? Ele fala que ele já não tem mais, mas a gente consegue ver certas limitações dele, mas ele consegue ter uma vida muito mais plena de que se ele não tivesse tido talvez todos esses tratamentos que ele teve, né? E isso foi através de muita persistência e a oportunidade que eu tive de estar no país onde eu estava, né? Vivendo aquela história com ele, me abriu também oportunidades, né? A gente sabe que países diferentes têm regras diferentes, o sistema educacional é diferente, as oportunidades são diferentes, mas muitas das coisas que eu experimentei com meu filho foram que saiu de dentro de mim, né? Por eu conhecer ele muito bem e saber como o comportamento dele afetava o desenvolvimento dele. Então eu usava as técnicas que eu aprendia
e usava com ele, né, e via o resultado. Então, existem maneiras de você fazer, ajudar seu filho a desenvolver você mesma.